Se eu estou almoçando, estou curtindo funk. Né? Se eu estou jantando, eu curti um funk. Aí se eu vou para a internet, toca a rádio de internet, curtindo. Então quer dizer, ali é meu esporte. É o funk, então a minha alegria do dia a dia é o funk. Tem os ousados, que mora aqui no bairro mesmo e tal. Tem os abusados, tem grupo de axé também, que agora começou a mexer com funk. Tem muito mais funk começou nós, os ousados e os abusados. Na verdade, quando você começa a discutir funk, eu penso o funk, não apenas o funk, como o samba, como qualquer outro ritmo musical, como uma manifestação cultural. Se eu quero compreender o jovem, é preciso que eu compreenda o universo dele. E esse universo, hoje como nós chamamos aí das mais diversas tribos, é preciso que eu adentre nesse território, é preciso que eu adentre nesse universo, conhecendo, caracterizando essas diversas manifestações culturais. Uma delas é a música, e aqui especificamente o funk. Mas nós temos outras manifestações culturais, que é a dança, a própria arte, e que é fundamental para que eu reconheça quem é esse jovem hoje, o que ele deseja, como ele coloca em prática esses seus desejos ou porque ele em alguns momentos até fica silenciado, que essas manifestações permitem que ele possa ter essa expressão um pouco mais viva e eu diria um pouco mais intensa daquilo que talvez em outros espaços institucionais ele não tenha acesso, ele não tenha essa possibilidade. Eu posso não poder falar um palavrão na sala de aula, porque talvez isso me caracterizaria de uma forma negativa, mas eu posso, numa manifestação cultural da minha galera, dentro de um jogo de futebol, me expressar utilizando essa palavra que é considerada como um palavrão. Eu posso dizer quais são os meus anseios, eu posso expressar a minha sexualidade de uma forma bem intensa, mas que seja, digamos, politicamente correta, através da dança, mostrando que o corpo não é um tabu. O corpo, na verdade, é uma expressão de que ele está vivo, é uma expressão da sexualidade dele. Então, querer conhecer o jovem é me aproximar desse jovem e poder entender o que ele tenta passar através das suas letras, o que ele tenta passar através do seu ritmo, o que ele tenta passar através da sua dança. Olha, para todo mundo, teve um ano que eu fui estudar no Inter, lá na ilha lá. Eles falavam que eu morava aqui. Você tá doido, você mora naquela favela lá e tal. Todo mundo tinha medo, chamava pra vir aqui, todo mundo tinha medo. Mas quem veio naquela época que eu estudava lá, veio aqui comigo aqui, até hoje convive aqui, entende? Porque todo mundo fala que não tem outro bairro igual esse aqui, entendeu? É porque tem um lado criminoso tal, perigoso tal, todo mundo sabe. Todo lugar é perigoso. Mas também tem um lado meio família, entendeu? Todo mundo aqui é chegado, entendeu? E é muito divertido. Final de semana aqui parece que é outro lugar. Parece que é uma cidade só aqui. Faz barraquinha, velho. Sexta, sábado, domingo, pau quebra, entendeu? Não tem nem outro bairro da cidade. Entendeu? Todo mundo fica junto, entendeu? A pessoa pode não ter nada pra fazer, mas final de semana tem. De jeito ou de outro tem. Nós temos muito apoio, nós conhecemos muita gente, entendeu? Nós não somos nada contra as pessoas que pescam com coisa errada e tudo, que é bandido, que é isso, aquilo. Mas tem muitos bandidos, eles que moram aqui no bairro, que sabem que nós não mexemos com coisa errada, que sabem que a gente só gosta mesmo de dançar e curtir esse trem, entendeu? Curtir nossa vida, não interfere, nós não tem nada contra, nós não mexemos com eles não mexem com nós. Então, no caso, assim, eu acho que já sabe separar as coisas. Antigamente, os marginalzinhos que tinha aqui no bairro, eles gostavam muito de colocar família no meio. Hoje em dia já não existe isso mais. Graças a Deus também que em casa já não existe isso mais, esse problema mais, que meu chico era tudo doido. A maioria mudou, outros também já tá preso, então quando sai minha avó também não aceita mais disso mais que em casa. Porque antigamente quando eu era mais novo, rolava muito isso, era muito problema. Nossa, se ele podia ficar na rua. Então hoje, graças a Deus, o bairro tá tranquilo, entendeu? Antigamente era muito perigoso, porque você olha hora para outra acontecia o tiroteio e tal, aqui na rua. Então no caso agora, hoje é tranquilidade total. É esse sentimento de estou bem, me sinto bem, não necessariamente está ligado a
o que eu ganho, ao que eu tenho ou as minhas condições de vida. Não vamos esquecer que dentro de qualquer comunidade nas periferias ainda existe alegria, ainda existe o prazer, ainda existe aquele que não quer sair de lá, mas que se sente obrigado a sair e sai às duras penas porque ele está sendo expulso, não porque ele não queira mais ficar lá. Lá é a essência dele, lá é a raiz dele. E se ele pudesse, ele manteria, porque ali ele se sente feliz. Ali, na verdade, é o território dele. É o território que ele constituiu, é o território que tem um simbolismo específico para ele, que ele sabe exatamente de que forma lidar, como vivenciar as suas próprias questões e sabe exatamente como criar laços de solidariedade, os verdadeiros laços de vizinhança, aqueles que fazem com que qualquer pobreza seja amenizada quando eu tenho alguém que está comigo, não alguém que me oferece alguma coisa, que me oferece uma cesta básica, mas alguém que chora, ri e brinca comigo. Esse sentimento a gente consegue perceber nas letras dos funks, nas letras dos sambas, a gente consegue perceber na própria MPB. Eu acho que o termo e o movimento já carrega uma série de estigmas, por quê? Primeiro, nasce na favela. Segundo, na favela entre aspas sempre. Segundo, é produto de adolescentes, ou de uma população muito jovem. Terceiro, trabalha, na maioria das vezes, com temas que não são valorizados socialmente. E isso faz, então, com que o movimento venha carregado de uma série de estigmas, né, de visões preconceituosas que tendem a descaracterizá-lo como arte, né, como movimento social, e que precisa ser valorizado por isso. Né? Na verdade, apesar de contrapor-se a muito do que a maior parte da sociedade ainda privilegia, e aí a gente tem um componente que é importantíssimo nesse processo para mim, que é o fato de que é uma inovação num contexto histórico, social e cultural bastante diferenciado. Né? Então nós temos uma tradição, por exemplo, da música popular brasileira, que tem um estilo dentro, né? A nossa geração ainda carrega aquela concepção de música popular brasileira sendo boa, aquela coisa da década de 60, década de 70, Caetano Veloso, Chico Buarque, e que é realmente muito bom, mas que não vai perdurar para sempre exatamente porque a cultura é dinâmica, né? A sociedade se modifica, os jovens incorporam novos valores, e aí a gente precisa entender que esse jovem, na verdade, ele está em processo de formação, e nesse processo de formação, ele está fazendo uma leitura de tudo que a sociedade está lhe proporcionando em termos de informação. E é a partir daí, então, que ele vai construir a sua visão de mundo, as suas representações sociais, e daí surgiu, né, me parece, o funk como uma leitura mesmo da vida vivida por esse público e que por isso precisa ser respeitado. Então, realmente, ele vem da periferia, mas desde o início ele se expande, porque, na verdade, é uma manifestação de uma juventude que, naquele exato momento, não queria apenas, até quando você fala de preconceito, não queria apenas o rock and roll. Né? Porque se a gente for pensar em preconceito, rock and roll, rock, sexo e drogas também sofre preconceito. Né? É cabeludo, então é proibido. Tem o cabelo black power, então também é proibido. Rebola um pouquinho mais, samba um pouquinho mais, é proibido ou é de uma etnia específica? Portanto, todos os estilos musicais, todas as manifestações culturais através da música sofrem em algum momento, né, por N camadas da sociedade, eu não diria preconceitos, eu diria tabus, porque interferem um pouco naquilo que o sujeito deixa de ter controle, que é o controle do corpo, né? Vamos lembrar aí vigiar e punir, é o controle desse corpo, uma visão de que esse corpo tem que ser adestrado e de que essa sexualidade, na verdade, ela tem que ser controlada, porque aí sim, uma categoria considerada de uma forma errônea, de que o jovem, ele não tem muita noção do que ele faz, ele é o aborrecente, então ele precisa de muito controle, e quem é que vai ter esse controle com ele? É o adulto cortando todas essas manifestações. Eu penso que a resistência continua sendo com a origem da musicalidade, com os temas que são tratados, que são temas assim atualíssimos entre nós,
mas que nós discriminamos, né? E, sobretudo, temas, por exemplo, drogas, né? A sexualidade exacerbada, a violência no sentido geral, são temas que são tratados como típicos de uma classe social. Essa violência, você não relaciona essa supervalorização do corpo, né, e a própria sexualidade um pouco exacerbada com uma cultura que possa ser considerada assim erudita ou de elite. Embora eu fico pensando assim, toda essa sexualidade, todas as questões da violência, elas estão sendo transmitidas também pelos meios de comunicação de massa de grande circulação, só que no horário nobre, em condições extremamente bem trabalhadas do ponto de vista da própria estética, e aí a gente não consegue dimensionar como que essas duas realidades, de certa forma, dizem de uma mesma coisa. A diferença é quem produz.